Edminho Pinheiro faz críticas e sugestões em relação a essa escalação do Goiás na Copa do Brasil contra o Asa. No vídeo de hoje quero trazer aqui o que disse o presidente do Conselho Deliberativo do Verdão e também sobre a análise dessa escalação do Guto Ferreira, a utilização, por exemplo, do Sidmar na lateral direita. Será que isso faz muito sentido? Lá na frente o Diego Gonçalves mostrando uma pouca produtividade nesse começo de temporada também. Quais seriam as minhas sugestões, alternativas, modificações daqui em diante para a sequência da temporada? Será que, por exemplo, o Gabriel Novaes ou o Matheus Peixoto podem tirar essa titularidade ali do Vinícius, do Nicolas, no meio de campo também outras novidades, contratações principalmente para a defesa e qual seria um time titular e reserva hoje do Goiás visando a sequência do ano. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje, ainda dando sequência nessa análise do jogo de ontem, onde gravei detalhadamente o vídeo, vou deixar na tela final, mais um complemento também, falando um pouco mais calmamente após a partida e também com esse complemento das declarações do Edminho Pinheiro. Só antes de começarmos, deixe seu like, também se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações, que sempre temos pelo menos 2 vídeos novos aqui no YouTube do Goiás, fechado. Outro recado que quero passar para vocês é do Goiás Sub-20, isso mesmo, entrando em campo hoje na estreia do Campeonato Brasileiro da categoria e você pode apostar lá na BetWill, uma vitória do Goiás contra o Fortaleza em casa, tá pagando R$1,80 a cada real apostado, um empate R$3,57 e uma vitória do Fortaleza fora R$3,71. Nesse jogo no Campeonato Brasileiro Sub-20 você encontra também lá na BetWill, sem considerar outras partidas, por exemplo, na Copa da Espanha, a famosa Copa do Rei. Você pode apostar no jogo entre Real Madrid e Barcelona, às 5 horas da tarde, esse jogaço com a vitória do Real em casa pagando R$1,90, um empate R$3,24 e uma vitória do Barça fora R$4,08. Teremos também na disputa da Copa Libertadores, desta vez o Fortaleza principal, no profissional, enfrentando o Deportivo Maldonado, com uma vitória do Fortaleza em casa, pagando R$1,29 a cada real apostado. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição da BetWill, lembrando que lá, no valor da sua primeira aposta de até R$200, caso você perca essa sua aposta apenas na primeira, sem problema algum, a BetWill devolve 100% do seu dinheiro. Nosso parceiro aqui do canal, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje ainda para conversar sobre a partida de ontem, o empate 1-1 contra o Asa lá em Arapiraca, um jogo muito complicado, difícil, ninguém imaginou que seria, por exemplo, uma partida fácil com goleada. Entretanto, o desempenho obviamente preocupa para a sequência do ano. O principal objetivo foi sim alcançado com essa classificação. E após a partida, uma entrevista lá do pessoal da Rádio Mandiril, juntamente com Edminho Pinheiro, onde ele foi perguntado sobre o rendimento do time, o desempenho, o que ele achou, por exemplo, das escalações, dessa dificuldade que já era esperado. O próprio Edminho reconheceu que o Goiás pegou o time mais qualificado, mais, digamos, bem treinado, com estrutura e torcida nessa primeira fase da Copa do Brasil, em relação, por exemplo, aos outros goianos. De fato, o Vila Nova também teve um jogo complicado contra o Real Noroeste. O Atlético Goianiense, na minha visão, foi até um jogo mais difícil contra o Atlético de Alagoinhas, mas que vem uma fase pior nessa atual temporada, E o Asa, ele tem essa combinação total. Vem fazendo uma temporada muito boa, um técnico experiente, também ali em Série C de Campeonato Brasileiro, alguns bons jogadores dentro do seu elenco e uma torcida, assim, que poderia tranquilamente configurar entre as 15, 20 melhores do futebol brasileiro. Certamente o que fez ontem a torcida do Asa, cantando o tempo todo, muito animados, e principalmente conhecendo muito bem cada canto do gramado. Não seria um jogo difícil, não seria um jogo fácil. E o Edminho Pinheiro reconheceu isso, mas colocou ali algum pitaco. Ele disse que obviamente não é profissional nesse assunto, não é o especialista, quem toma essas decisões é o Guto Ferreira. Inclusive já havia comentado isso no pós-jogo contra o Goiânia, que toda vez que tem uma partida, o Guto Ferreira logo no dia seguinte liga para o Edminho, para o próprio Ali, para o Paulo Rogério e conversa sobre o jogo, enfim, sobre algumas opções, o que pode ter funcionado, o que não encaixou tão bem assim. Não seria uma pressão, mas sim estando aberto para, por exemplo, colocar outros pontos, Acho que isso é importante também dentro do futebol. O Edminho garantiu que não gosta dessa formação, principalmente utilizando um Sidmar no lado ali direito. Diz que na visão dele seria utilizar os 3 zagueiros sem problema algum, mas sem abrir mão de um ala. Segundo o Edminho Pinheiro, na sua visão poderia ser melhor sacrificar um dos atacantes para colocar, por exemplo, um terceiro zagueiro e deixar os alas normalmente. Na minha visão, essa também é a melhor sugestão, até porque se você coloca o Apodi na ponta direita e deixa, na ala direita e deixa 3 zagueiros ali tranquilamente, sediados na linha mais defensiva,
o Vinícius pode fazer tranquilamente a função de correria pelo lado esquerdo e o Apodi sendo essa, digamos, uma surpresa, um elemento surpresa saindo da ponta direita e no momento defensivo também pode ajudar bastante daquele lado e do outro ficando com o Sandri. Acho que é a melhor alternativa, até mesmo porque o Sidmar, que é o melhor zagueiro do Goiás, não adianta muita coisa você deixar ele como um lateral, já que possivelmente nas jogadas de bola rolando, quando a bola vem dentro da grande área, vai sobrar ou para o Bruno Melo ou possivelmente ali para o Lucas Alter, que não é bom dentro desse jogo, né? Então, e as declarações do Edminho Pinheiro diz que obviamente não está querendo pressionar ninguém, que não é nenhum especialista nessa área, apenas dentro da sua visão colocaria sim os 3 zagueiros, mas sacrificaria um atacante e aí sim permanecia num ala, possivelmente, né, o Apodi pelo lado direito. Também concordo com ele, acho que o Goiás acabou pecando, né, nessa questão, sofreu demais ali na marcação e acabou que não teve produtividade basicamente alguma com o Diego Gonçalves, principalmente dos 10, 15 minutos para frente. Ele até começou o jogo participativo, chamando uma outra jogada, mas depois acabou sumindo bastante. Então, basicamente isso eu mudaria. Além disso, o Goiás precisa observar principalmente o encaixe da sua marcação no meio de campo. Já havia comentado sobre isso, os volantes, até mesmo no gol, você pode observar ali do gol do Asa, os 3 meias do Goiás vão na mesma jogada, tanto o Felipe, quanto o Zé Ricardo, quanto o Cauã, que tem menos obrigações defensivas. Mesmo assim, naquela jogada, os 3 vão direto, seco, no cara que estava ali com a bola do Asa no lado direito. Ele acha um passe na entrada da grande área, que deixou livre aquela marcação, esse outro jogador do Asa enfia a bola na linha de fundo, e aí ficou o Sander sozinho para buscar 2 jogadores. O cara chega até a linha de fundo, faz o cruzamento, e o Lucas Alter fica esperando a jogada, né? Também não ataca a bola, e o Heleno fazendo gol. Então, assim, é uma marcação errada desses meias do Goiás, e já havia falado sobre isso no jogo contra o Goiânia. O Goiás recuperava a bola e não tinha ninguém para tomar a segunda, e ficava um jogo meio lento. O Felipe é muito bom jogador, mas parece estar um pouco pesado, um pouco fora de forma ainda, mesmo reiterando isso. Achei ele um jogador excepcional. Quando ficar 100%, vai ser titular absoluto e, sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogadores dessa posição aqui no futebol brasileiro, mas ainda está mal. E o Zé Ricardo também levou um cartão bobo, acho que tem muito mais a agregar do que foi no jogo de ontem. Mas basicamente isso, acho que o Goiás precisa ter um pouco mais de controle de jogo também, melhorar essa bola aérea, vem sofrendo demais nesse quesito, principalmente esse encaixe no meio de campo. Além disso, um jogador de velocidade pelas beiradas. O Vinícius e o Diego Gonçalves não têm essa característica de explosão. O Guto Ferreira ontem, na coletiva também, ele falou que não é o estilo de jogo do Goiás estar no contra-ataque. Mas assim, você vai enfrentar o Flamengo, Palmeiras, pode ser qualquer outro, Atlético Paranaense, Fluminense, Santos, Cruzeiro, fora de casa, você vai jogar de peito aberto para cima? Eu acho que não. Então o Goiás precisa sim se acostumar em cenários de contra-ataque e tendo jogadores para isso. Dificilmente, por exemplo, ontem o Vinícius conseguiu uma boa arrancada ali na lateral já nos minutos finais, mas não é essa sua característica, na minha visão. Em relação a reforço, o Goiás precisa sim de um zagueiro confiável, principalmente pelo lado esquerdo, mais um lateral direito, porque nos jogos importantes até aqui o Guto Ferreira basicamente não confiou nem no Apodi, nem no Bruno Santos, teve que improvisar aí o Sidmar. Um outro camisa 10 mais experiente ali do Cauã, do que o Cauã, né? Porque não pode colocar toda essa responsabilidade do ano num garoto de 17 anos. E pelas beiradas, um jogador de explosão, não só de velocidade, dribles curtos, mas sim que consiga arrancar com a posse de bola para ajudar aí nos contra-ataques. Então basicamente é isso, o jogo do Goiás na Copa do Brasil contra o Águia de Marabá ou o Botafogo da Paraíba, que se enfrentam hoje às 3 horas da tarde. Inclusive você pode fazer o seu palpite também lá na BetWill, nossa parceira aqui do canal. O Goiás pode utilizar um elenco reserva no próximo jogo contra o Goiânia. E assim, eu acho que o time ele tem que ter uma cara para cada compromisso. Esse negócio, por exemplo, de sempre vai jogar com 3 zagueiros ou no jogo mais fácil você joga de uma maneira, vai depender muito do que pensa o Guto Ferreira. Mesmo assim, acho importante já começar a utilizar, por exemplo, um esquema semelhante ao que ele vai encontrar na Série A do Campeonato Brasileiro. Obviamente não tem a necessidade de ficar sempre naquele mesmo esquema, mas, por exemplo, utilizar ou um elenco reserva, ou se for com jogadores ditos titulares nesse jogo contra o Goiânia, já meio que acostumar com esse esquema, por exemplo, de 3 zagueiros. Acho que pode ser uma estratégia interessante, já que assim, a chance desse jogo do Goiás na Copa Verde ser na outra semana, então assim, na Copa do Brasil vai ser no dia 8 de março e possivelmente na Copa Verde no dia 15, esses dois numa quarta-feira no meio de semana. Então a possibilidade do Goiás entrar no elenco reserva nesse jogo contra o Goiânia é sim muito grande. O que eu colocaria hoje, vamos supor um jogo importante do Goiás como titular? O Tadeu no gol, o Sidmar, Bruno Melo e o Lucas Alter ali na zaga. Deixaria o Sidmar centralizado, o Lucas Alter pelo lado direito e o Bruno Melo
pelo lado esquerdo. Nas laterais, o Sandri, que faz muito bem essa função pelo lado esquerdo, e na lateral direita, uma ala, né, deixaria o Apodi ou o Dieguinho. O Dieguinho, nossa, encaixaria perfeito nessa ala direita ali do Goiás. No meio de campo, mas já que ele não está disponível, né, deixaria o Apodi. No meio de campo, o Zé Ricardo, juntamente com o Felipe e o Cauã. Lá na frente, o Vinícius e o Nicolas. Acho que, como eu falei para vocês, isso pode agregar bastante, porque, diferentemente no jogo contra o Goiânia, que o Goiás só estava com 2 zagueiros e o Apodi subia e levava muita bola nas costas, nesse esquema com 3 zagueiros, ele fica mais protegido. E o jogador que vai avançar lá na frente para ser esse elemento surpresa será, sim, o Apodi. Sem considerar também outras funções, como o do Vinícius pelo lado esquerdo do campo, o Cauã pode avançar um pouco mais, então acho que tem, sim, outros pontos para a gente observar. Mas, como eu falei, para a sequência do ano, o Dieguinho tem que voltar urgentemente, é um jogador muito diferente, seja no meio de campo, seja na ala direita também. A contratação de um meio, um camisa 10 mais experiente, um ponta de velocidade, um jogador de explosão que pega a bola e arranque até a linha de fundo, e um zagueiro melhor para ser titular, principalmente que seja ali pelo lado esquerdo do campo. Um zagueiro de fato, que tenha essa qualidade para a saída de jogo e também uma altura, né? Porque eu vejo o elenco do Goiás muito baixo, né? Acho que dentro do, por exemplo, dos que jogaram ontem, eu acho que o maior foi o Sidmar. Então, assim, os únicos, né, que eu diria que tem altura de defensores é o Sidmar, o Bruno Melo, o Lucas Alter e o Nicolas, né? O Nicolas ajudou demais nesse cabeceio. Eu acho que muito pouco. O Bruno Melo não é nenhum altão, então eu diria que fica apenas o Sidmar e o Nicolas, né? Que não são também jogadores de 1,90 m. Acho muito preocupante também essa questão da altura, e o Guto Ferreira, ele sempre tem times muito bem ajeitados nesse ponto também no jogo aéreo. Acho que tem muita coisa aí para melhorar. Outros bons jogadores no meio de campo, né? Vejo ali o Marquinhos Gabriel pode ser uma boa alternativa, o próprio Palácio, que entrou até que bem nos minutos finais do jogo de ontem. O Alisson também sempre entra bem com correria pelas beiradas, então é sim um time qualificado pelo lado do Verdão. Normal esse encontro, né, esse encaixe no começo de temporada, pelo menos isso acontecendo com as classificações do Campeonato Goiano, Copa Verde e também na Copa do Brasil. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo nos comentários, o que você mudaria para a sequência do ano. Eu, como eu falei para vocês, utilizaria sim esse esquema de 3 zagueiros, que se engana quem acha que é um esquema defensivo. Muito pelo contrário, na hora que você consegue ter, por exemplo, bons jogadores na defesa, o Bruno Melo pode fazer tranquilamente essa função de saída de bola pelo lado esquerdo, o avanço do Sandri, que vem se mostrando muito perigoso nessas jogadas também e ajuda demais na marcação, deixar, por exemplo, um camisa 10 mais solto, na ala direita pode ser o Apodi, o atacante, por exemplo, sem grandes obrigações defensivas, e nesta bola aérea conseguir ter menos dificuldades do que o Goiás vem enfrentando até aqui. Gostaria sim de ver esse esquema com 3 zagueiros, mas a contratação de um zagueiro mais experiente, de preferência pelo lado esquerdo, um camisa 10 e um ponta de velocidade. Pode deixar também a sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e conferir o nosso vídeo ontem, onde eu falei com mais detalhes, né, sobre cada uma das características da partida desse empate em 1-1 contra o Asa na tela final. O link do nosso apoiador do canal, a Betway, você encontra aqui embaixo no primeiro comentário fixado, e o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!